palavra ela é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, para aquilo que ela foi designada, ela vai se cumprir. Apenas coloca o teu coração. Permita a Deus trabalhar através dessa mensagem e te ligar a propósitos e planos que Ele tem. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Coloque a tua alma diante da palavra e o Espírito Santo vai te revelar coisas. Pai querido e amado, nós entregamos a nossa vida, porque palavras e um texto não muda ninguém, mas é a tua palavra, essa é a tua igreja, o teu povo. Eis aqui filhos e filhas, eu sou aqui como um servo, Pai, como um instrumento. Eu peço agora, adequa-nos por causa do favor e da obra de Jesus Cristo, e que o sangue do Cordeiro nos adeque agora, dentro de nós, nosso coração em discernimento, na nossa mente, nas nossas emoções, em todas as dimensões que somos influenciados e estamos conectados, que agora o filtro do sangue do Cordeiro limpe e desfaça todo engano, toda obstinação, motivação e intenção equivocada sejam desfeitos, mas que possamos receber, Pai, do alimento e nos aproximar nessa mesa. Espírito de Deus nos revela o Pai, nos revela o Filho, a tua pessoa e presença, seja agora exaltado como aquele que é o mais importante neste lugar. Leva-nos, Pai, na revelação, no mergulho mais profundo da verdade eterna. Abre as portas dos céus, abre as portas eternas, e o Rei da Glória entre na revelação da palavra. Adequa-me e ajuda-me, meu Pai, justifica-me e perdoa-me, que eu seja apenas um instrumento, uma ferramenta, e me escondo em Ti, e debaixo da Tua graça, me coloco. Usa-me, Senhor, e abençoa todos que estão, Senhor, trabalhando agora. Que essa transmissão revele Tua glória nos lugares que ela chega, nas nações, nas cidades, nas plataformas que estamos agora trabalhando. Que na dimensão virtual, espiritual e natural, Teu nome seja exaltado, e toda obra do inferno seja paralisada, cancelada no nome de Jesus e desfeito. Tudo aquilo que foi lançado como maldição se reverta em bênção agora. Que os Teus anjos trabalhem, que os Teus exércitos operem dentro e fora deste ambiente, e que o céu se abra e a gente possa entrar na Tua presença. Assim nós Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 em diante, tá? Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28 diz assim: examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Até aí. A cerimônia praticada em adoração, onde os cristãos participam do pão e o suco de uva, com o objetivo de recordar o sacrifício de Cristo e serem renovados. Nós vemos aqui que a Santa Ceia é uma das duas ordenanças instituídas por Jesus, que devem ser observados por sua igreja até que Ele venha. É uma direção. Santa Ceia também é conhecida como comunhão, mesa do Senhor, ou Eucaristia, que quer dizer ação de graça. E a instituição da Santa Ceia se deu na noite anterior à morte de Jesus, na refeição conhecida como a última ceia. E quando Jesus disse: isso é meu corpo, este é meu sangue, Jesus invoca o favor de Deus sobre nós pecadores.
Só que a perspectiva dessa direção de Jesus envolve a importância da nossa consciência, antes de chegarmos à mesa da comunhão. Como tem sido a nossa vida? É algo tão sério, que Paulo confronta uma igreja, ele não confronta uma pessoa, um grupo de pessoas carnais, mas a igreja, tem muita gente doente, muita gente fraca e muitos que já morreram, por causa disso. Nós não entendemos a dimensão dessa realidade, e é para isso que nessa noite o Senhor vai nos direcionar, e a palavra se chama hoje, o título dessa mensagem é examine-se. É uma palavra tão poderosa, que é testar, provar, até que seja algo fiel, leal, digno de justiça. Os católicos creem na visão desse momento como a transubstanciação. O pão e o vinho tornam-se o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo, quando as palavras são ditas pelo sacerdote. E essa doutrina considera que enquanto as propriedades físicas não alteram, a realidade interior desses alimentos é submetida a uma mudança espiritual. Essa é a visão de Roma, do Vaticano. A visão de Lutero ensina sobre a consubstanciação, o corpo e sangue verdadeiramente presentes em, com e sob o pão divino. Eles estão verdadeiramente presentes. São elementos que eles não se transformam realmente, mas no corpo e no sangue, mas Cristo está presente nos elementos. A terceira visão foi de um reformista, chamado Zwingli, um suíço, que traz o ponto de vista simbólico. O pão e o vinho são apenas símbolos do sacrifício de Jesus, e do sangue, do corpo e do sangue derramado. A Santa Ceia é principalmente uma cerimônia da memória da obra completa de Cristo, onde a gente garante a nossa unidade uns com os outros, e a nossa fidelidade a Jesus Cristo. E essa posição traz a ênfase, o que o cristão faz e promete no momento da ceia, é o que importa. Só que nós temos a visão também de Calvino, são 4 visões aqui, 4 linhas, 4 formas de entender a Santa Ceia. Calvino fala do ponto de vista dinâmico, os elementos devem ser entendidos simbolicamente, onde Cristo está dinâmica e espiritualmente presente na ceia do Senhor, através do Espírito Santo. E quando a palavra é proclamada e a ceia é compartilhada, o Cristo glorificado de fato dá alimento espiritual ao seu próprio corpo, glorificado àqueles que recebem. E é por isso que a gente pode ter uma melhor, de acordo com essas visões, você vê que todos levam a importância, a responsabilidade, os motivos que fazem da Santa Ceia algo tão importante e ser observado pelo cristão. Tem que ter muito cuidado com a Santa Ceia, porque a terrível ofensa que representa a forma indevida de fazer a Santa Ceia é algo muito sério. Não é apenas um domingo do ano, do mês que nós fazemos. Quando você estuda a história da igreja, John Wesley, porque a Bíblia não diz qual é a frequência da Santa Ceia. John Wesley fazia pelo menos 5 vezes por semana a Santa Ceia, quando estudava a palavra com os discípulos. Quem foi John Wesley? Um dos grandes vultos da igreja. Paulo fala aqui, em 1 carta aos Coríntios, de 17 até 34, ele censura os coríntios, pelo seu orgulho, pela sua ganância, durante a refeição que ocorria a Santa Ceia. O apóstolo dos gentios, descreve e enfatiza a necessidade dos cristãos de participarem de maneira digna. Queridos, a nossa atitude na Santa Ceia, tem que ser a mesma atitude, quando nós não estamos na Santa Ceia. Quando estamos sendo provados, por isso que ele fala, examine-se. E muitos de nós, eu falo pela realidade, não estamos da maneira adequada, na raiz da nossa essência. Que a gente possa entender a verdade, e o despertar da Santa Ceia, o despertar da aliança, e da nossa atitude, porque ela não é só individual, ela é coletiva. Eu vou chegar lá, porque hoje é uma noite de despertamento coletivo nosso, da nossa responsabilidade como corpo. Amém, queridos? Quer aplaudir? Pode aplaudir o Senhor. É algo tão importante, que aqueles que não entendiam e não procediam, estavam fracos, doentes, e alguns estavam mortos, como resultado do julgamento de Deus. Ele está falando no Novo Testamento, ele está falando para a comunidade de cristãos. Já havia um avivamento, já havia um despertar, a igreja de Cristo já estava explodindo em várias regiões. Ele estava confrontando uma igreja, não está falando de no passado, quando foram batizados em Moisés. Não, é o mesmo Deus, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito. Os cristãos de Corinto não discerniam, exatamente, não reconheciam o corpo de Cristo, não tinham entendimento da verdadeira natureza da igreja, como corpo, comunidade. E sabe que nós estamos vivendo? Um tempo que o corpo está sendo fragmentado pelo distanciamento.
os valores, o distanciamento. Olhando a realidade que a gente enfrenta, quando eu tenho que lidar com liderança de célula, presbitério, diaconia, eu vejo que a apostasia, a negação da fé, é algo muito real, mas ela vem com muitos argumentos. Com muitos argumentos. Não vou, não quero, não concordo. Já é a operação da apostasia disfarçada. Não há unidade de corpo. Não há o entendimento que somos o corpo de Cristo. Se um sofre, todos sofrem. Queridos, eu estava com a saturação de oxigênio baixa. Treinava, está aqui meu professor. Estou treinando, correndo 5 km 3 vezes por semana, fazendo minhas atividades e tudo mais. Eu achava que quem pegava coronavírus era só os que estão... como o cara sedentários. Amigo, vem para todo lado. Não, mas minha vitamina D estava 160. Eu faço reposição de D injetável. Já estava no nível tóxico. Pegou igual, amigo. Fui numa fase 2 leve, pela misericórdia e graça. E quando perece uma parte, todos os músculos estavam íntegros. Nós temos pessoas sofrendo no corpo. Temos pessoas que estão, infelizmente, influenciando negativamente o corpo. Tem pessoas dentro de uma família que influenciam, a família sofre, o corpo sofre. Mas nós estamos agora entendendo uma realidade que somos só por nós, é a minha casa, eu fecho a porta. Ei, isso aqui é um alerta para um alinhamento das coisas que vêm pelo futuro. Tudo bem, queridos? Buscamos como prioridade o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Isso é muito bom, real e necessário. Ai de você não ter um relacionamento pessoal com Cristo. Mas nós temos que entender, quando trata a nossa chamada para ser um corpo, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Paulo fala aqui, ele relata que a causa de muitos estarem fracos, doentes, morrendo prematuramente, segundo a Nova Versão Internacional, é que não discernem o corpo. Não estou falando do corpo pão, porque você come, não, estou no corpo. Nós estamos jejuando e orando, hoje encerra um jejum. Nós temos líderes nossos, passando por uma batalha contra uma doença seríssima, e do dia para a noite vem uma reação. Por quê? Muitos estão no relógio de oração, muitos estão jejuando, muitos estão olhando para essa realidade de uma outra forma, não de forma egoísta, mas em compaixão, em verdade, em intercessão e unidade, e o céu se abre. Deus ordena a bênção quando o seu povo está unido. Ele ordena, fala: bênção, vai. A ordem de Deus é a bênção na unidade, na comunhão. Para o salmista falar isso, ele sabe a importância. Uma advertência válida para todos nós hoje aqui. Muitas pessoas desde o Antigo Testamento, passando pela igreja primitiva, chegando até nós aqui, estão fora das promessas de Deus. Morreram fora da promessa. É uma análise verdadeira para confrontar, que haja temor na gente. Não é uma palavra só, exortação, para você repensar mais 2, 3 dias, voltar ao normal. Não! Ei, eu tive que dar uma pronta resposta para as pessoas que nem fazem parte do meu contexto aqui em Porto Alegre. Porque Deus falou comigo: não é tua família? Encontrei um missionário lá no Afeganistão, não está lá sofrendo pelo corpo. Tem um irmão meu que está na África plantando igreja, está lá passando a luta dele. Ah, mas é que Deus chamou, ele traz a providência. Não. Deus chamou para o corpo, então o corpo tem que ajudar. A integridade é do corpo. Por quê? Ficam fora das promessas, porque Deus não se agrada. A gente fala que obedece a Deus, a gente fala que está no protocolo, a gente fala que está tudo direitinho. Ah, eu estou na igreja, eu dou meu dízimo, faço parte, tenho até um cargo, sou presbítero, diácono, líder de célula, não importa. Mas tem agradado a Deus? Agora estou nesse nível, o que te agrada a Deus? E quando agrada a Deus, a primeira coisa que vai tomar um strike é o teu egoísmo, é o teu centro, tua justiça, teus argumentos, suas razões. Eu tenho uma agenda cheia, eu trabalho muito, eu tenho uma família grande, eu ganho pouco, eu moro longe, eu não sei isso, não falo aquilo. Cara, se você deseja agradar a Deus, não existe argumento. Deus, eu estou aqui, se cumpre minha sua vontade. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas disso eu vou fazer para o Senhor uma coisa que te glorifique, que te agrada. É uma escala, é uma doação, é uma oração. Quando Deus fala, usando Paulo, que ele não se agradou da maioria, e relata os pecados do povo que tinha acabado de viver os milagres da passagem do Êxodo, a maioria
dos pecados que estavam em Êxodo, ele estava confrontando em Coríntios, e pode nos confrontar aqui hoje. Os pecados eram a cobiça, adoração a ídolos, imoralidades, testar a Deus e murmuração. Deus não estava se agradando, não tinha unidade, não era um corpo, era um bando de pessoas insatisfeitas. E sabe o que a insatisfação tem acontecido? Ingratidão e desconexão. Pessoas insatisfeitas por causa do seu orgulho, do seu ego, do seu eu, se tornam ingratas e se desconectam. Quando a palavra aborda que os crentes como um corpo, nós temos que entender que o pecado de um se torna influência para os outros. Alguém se lembra da passagem no livro de Josué, quando eles estavam venceram Jericó por um estrondo, por um barulho sobrenatural, e não era para tocar em nada que havia em Jericó, somente o ouro, a prata e o cobre, que era para levar para Deus. Aquela primeira vitória era a oferta a Deus, era a primícia do Senhor. Teve um cara chamado Acã. Esse cara viu uma capa babilônia, pegou um pouquinho de ouro e de prata, juntou e guardou e escondeu. Israel inteiro sofreu e pereceu na próxima guerra, porque havia maldição, havia desobediência. Arrebentou com a nação. Esse princípio não mudou. Esse princípio não mudou. Eu te falo, quando não há unidade, não há integridade, vem um peso no casamento, no relacionamento, na família. Quando um quer ter muito razão, já desorganiza, desarmoniza tudo. Porque há tantos relatos de doenças, sofrimentos, de enfermidades, tão constante e recorrente no nosso meio. Se eu e você listássemos aqui o que temos vivido, nós entenderíamos o tamanho da nossa fraqueza. E a quebra da harmonia com o Criador é o alvo da serpente desde a criação, desde o Éden. Quebra de harmonia com o Criador é o alvo da serpente. Divisão, é uma divisão, é faccionar, queridos, nós somos pessoas maduras, podemos conversar, trazer ideias, somar, crescer, mas estamos numa mesma visão, caminhando por uma mesma direção, com o mesmo coração. É diferente, mas é a forma como o inimigo começa porque se Deus ordena a bênção, onde há comunhão, unidade, Ele sabe, o próprio Jesus disse, que a casa dividida não subsiste. A casa dividida não subsiste. Quando o casal não está em sintonia, nada dá certo. Vai para um almoço maravilhoso, o almoço se torna um inferno. Vai viajar, se deseja que o avião caia. Estou falando da realidade aqui, gente. Aqui é gente normal, do dia a dia. Mora numa casa excelente, maravilhoso, tem um churrasco maravilhoso, legal, teu time ganhou, está insatisfeito. Eu trabalhei muito com equipe comercial, e quando tinha fofoca, era um peso, era horrível. Mas quando tinha parceria, coleguismo, tua vitória, minha vitória, que bom que você prosperou, o ambiente era outro. Então, se você sabe que a quebra de harmonia é a forma que o diabo entra, e temos que perseverar e lutar pela paz. Isso não limita a operação da graça, da misericórdia de forma alguma, queridos. Só que nós precisamos examinar o nosso posicionamento como corpo. Estamos numa região que historicamente, na sua herança, só contende divisão. Os guaranis, os espanhóis, os portugueses, os tratados que não eram tratados. Nós estamos numa linha que nem era para ser Brasil, era para ser Uruguai aqui, queridos. Quando a gente estuda, sabe que a raiz nessa terra é de muito sangue, contenda, divisão, rixa, discórdia. Eu amo o Rio Grande do Sul, faria o mesmo caminho 1000 vezes, nasceria em São Paulo, cresceria em São Paulo, para valorizar ainda mais essa terra, porque eu amo esse povo, eu amo esse rebanho, amo essa terra. Eu entro na campanha, eu passo ali por São Gabriel, meu coração já dilata, estou a fim de fazer uma rota das missões de moto, para orar às 7 povos das missões, estou a fim de romper, a Uruguai abrir depois do dia 10 de janeiro, nós vamos para o Uruguai se Deus mandar, vamos botar o pé na Argentina e profetizar a mudança lá. Eu amo esse povo rebanho, mas eu tenho que entender o lugar que temos que lutar, queridos. A divisão, o ressentimento, a mágoa é uma operação espiritual que nós estamos lutando para sempre no Rio Grande do Sul, até que Jesus venha e no milênio traga restauração. Então nós vemos que trabalhamos com estruturas que é isso, a mágoa e o ressentimento. E como corpo, te falo como igreja, amanhã tem uma reunião com pastores da cidade, tem muito ressentimento e mágoa também. Mas ele orou na marcha para Jesus, mas não participa. O cara está com ciúme que o cara orou na marcha para Jesus. Líder, pastor. Mas a banda tal que toca. Examinar.
Queridos, quando nós nos levantamos em concordância para orar, jejuar, o que acontece? Milagre. Quando nós nos levantamos em concordância para orar e jejuar, sabe o que nasce? Amor. Estava mal, recebo a ligação de um pastor aqui da cidade. Cara, como é que tu tá? Ah, não acredito, cara. Vamos orar agora. Falei, Deus te use em milagres, chefão. Manda fogo aí. Me dobrei. Usa o teu filho. Vou ficar em rixa? Não, mas... a dor. Como a dor é importante. Como a dor mostra a pedra. Como a dor te reduz a nada. Você só quer respirar. Vai ter feijão, não vai ter feijão. A dor te faz muita coisa. E também na dor você sente muito amor das pessoas. Volta de novo a pulsar o teu coração de forma humilde. Concordância, milagres tem que ser o nosso normal. O novo normal da terra não é o novo normal do corpo. Jejuar, orar, ler, abençoar, respostas rápidas é o normal do corpo. E quantos jejuns nós falhamos? Quantas direções não foram seguidas conforme a visão proposta? Estou falando aqui para nós, boa parte aqui é líder. Quantas vezes nós retemos o bem que nós poderíamos fazer? Deus me pegou aqui. Deus me pegou. Você está vendo passar a luta, o que está fazendo? Ah, é culpa da história, do sistema, da visão. Não. Você não vai fazer o que gostaria que fizesse para você? Teu inimigo te fere, o que você faz? Retribua com o bem. Porque assim você é conhecido como discípulo, como servo, como filho do Altíssimo. Quantas vezes retemos o bem que nós podemos fazer? Dom, talento, recurso, operações que a gente sabe, poxa, eu tenho um carro, vou te emprestar. Eu estou falando de coisas, eu faço uma baliza material, porque são reflexos que a gente vai ver rapidamente. Desculpa, eu vejo amor em muitas palavras, amém. Mas quando eu vejo uma pessoa batendo na minha porta, eu em quarentena, levando comida, quando eu vejo o cara cruzar a cidade para me levar zinco, quando eu vejo um sair lá de Pelotas para trazer uma cesta de frutas e um oxímetro, quando eu vejo um cara voltar da conferência com uma coleção de livros que queimou meu coração na hora que o cara anunciou, como você evidencia amor e unidade? Tapinha nas costas, não está valendo mais. Estou falando para a tua família agora. Estou falando para aqueles que te servem, para os pequenos. Não é só reaproveitamento de presentes e brindes de final de ano não, que a gente faz muito isso, né? Não gostei muito desse lenço. Lembrei de você, isso é miserável. Isso é avareza, desculpa. Eu acho que tem muita coisa boa, a gente pode abençoar, eu faço de todo o coração. Mas, cara, eu tenho uma gratidão pela médica que me cuidou. Vou descobrir o endereço dela, vou ter que fazer alguma coisa. Falei, doutora, a senhora é um anjo que Deus colocou, muito obrigado. Mas só isso não vale. Eu estou falando de agora como igreja, como célula, como escala, como diaconia, rixa, picuinha. Cara, por favor, não passe pelo que eu passei. Mas eu posso orar para o papai do céu, ele me ouve. Cara, picuinha, por favor, está tudo certo. Eu fiz uma sopa, está ótimo. Não é mediocridade não. Cara, eu reduzo tudo, porque eu só quero viver. Hoje, nós vamos trabalhar como igreja. Nós vamos orar, porque o quadro da nossa saúde aqui de Porto Alegre está muito próximo do pior dia, que foi o dia 2 de setembro. Dos 816 leitos, já está com quase 90 e poucos % de ocupação. Isso é normal? Tem uma igreja que tem Jesus Cristo como Senhor, tem uma igreja que tem o Espírito Santo, tem uma igreja que está numa aliança, tem uma igreja que tem fé, tem uma igreja que tem homens e mulheres que podem pisar nessa terra e dizer: Senhor, chegou o teu reino, acaba essa enfermidade, levanta o leito daquele que está ali paralisado, abençoa a aflição ali do familiar, abençoa o profissional que está na frente dessa batalha. Sabe qual é o problema que Paulo fala aos Coríntios? Nós vamos nos arrepender. Raiz da nossa conduta,
ela está centralizada no eu. A raiz da nossa conduta é o eu, não é o sacrifício, não é a entrega. Os grupos operacionais táticos de maior sucesso e efetividade da Terra, eles têm um princípio: eles nem pensam em derrota, mas eles trabalham para o companheiro, eles trabalham para proteger o companheiro. A unidade é um grupamento que sai e que entra, nem que seja arrastado, mas não tem essa. Não há nenhuma vulnerabilidade da unidade deles. Por isso que passa por tanta etapa de prova, de treinamento, que pesado, psicológico, físico, emocional, tudo, tático, militar. Por quê? Porque eles têm que se tornar um. Se tornar um é invencível. Quando a igreja passa por lutas, passa por processos, e vê quanta coisa não tem nada a ver, e o que mais é importante é a gente estar junto, em unidade, em amor, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros. A gente se torna um, e quando se torna um, a gente se torna invencível, se torna poderoso, se torna extraordinário, se torna, com a glória de Deus, efetivo nessa terra. Um. Quando o casal se torna um, sai bebê. Quando o casal se torna um, o filho já sorri, resplandece na hora, fica feliz. E sabe por que Deus tem ferido a terra com maldição? Porque falta a conversão de pais a filhos e filhos ao pai, como fala lá em Malaquias. Conversão verdadeira. Ah, mas ele é assim porque ele bebeu a vida inteira. Ah, mas ele tem essa doença porque ele fumou a vida inteira. Cara, eu não sou juiz, eu não nasci para juiz. Juiz só tem um, que é o Senhor. Eu estou aqui para interceder e ajudar, e o que eu puder fazer como um cometa nessa terra que passa tão rápido, assim a minha vida, a sua vida, que eu possa ser luz, possa ser uma coisa que alegre, que abençoe uma pessoa. Raiz da nossa conduta. Ele diz: por isso existe muito entre vocês fracos, doentes, e vários que já morreram. E a minha análise aqui com vocês não é só individual, ela é muito coletiva. Qual é a vontade de Deus que tem sido feita na terra como é no céu? Com o hospital cheio, com gente com medo de perder dinheiro por causa de pandemia, que agora a gente vai ter que ser obrigado a vacinar como um gado, senão a gente vai morrer de febre amarela. Não é isso não. Qual é a nossa conduta para que venha um reino nessa terra? É a fé, é o amor, é o perdão, é misericórdia, é bondade. Quando você acha que perde, por ser um, você soma. Deus é instantâneo em resposta de unidade. Quando você já se inclina para ser um com o teu irmão, para ser um com a tua família, Deus traz respostas instantâneas. Ele ordena a sua bênção. Paulo fala: examine-se a si mesmo. Se eu estou falando pessoalmente, o corpo sofre falhas. Quando um líder retém a sua mão, não estou falando para você fazer coisas desequilibradas, entrar em esgotamento, de forma alguma, mas quando um líder não faz a sua parte, deixa todo mundo vulnerável. Quando um pai não faz o seu papel, deixa a família, a esposa vulnerável, emocionalmente. Quando a mãe desestabiliza, ela desestabiliza emocionalmente a casa inteira. Começa a pensar mais como corpo. Começa a pensar mais como membro uns dos outros. Devemos nos amar profundamente e perceber que quando a gente erra, nós não somos os únicos afetados quando desobedecemos a palavra de Deus. Eu posso individualmente andar na obediência, enfrentar dificuldades porque os outros pecaram, e no final eu vou prosperar, vou triunfar. Mas se eu tenho entendimento que eu sou corpo, a autoridade que está sobre nós, ligados com uma atitude de rendição à palavra de Deus, qual nível de poder a gente chega? Quando eu entendo que eu sou corpo, e que há uma autoridade sobre a minha vida, a minha atitude de rendição à palavra de Deus, a gente sobe, a operação é outra, o nível de glória é outro. Se nós nos soubéssemos aqui, o tamanho do nosso potencial, quando a gente se une, você se torna um agente da glória de Deus. A sombra de Pedro curava toda uma cidade. Ah, mas isso foi em Atos. Mas é o mesmo Espírito, e Ele está sobre nós, e habita em nós, e é uma promessa que Ele vai derramar coisas maravilhosas, e vai nos usar poderosamente. Não é só uma mensagem momentânea, pontual, para você despertar, não. É melhor começar a olhar um pouco mais. Quando Deus mostra o nosso potencial, quando a gente se une, e se torna
agentes da glória de Deus. Você ora e Deus responde, você profetiza, Deus libera a palavra e confirma. Começa um desejo de fazer as obras que Jesus fez em maiores, começa uma determinação. Era o fundamento que sustentava a igreja primitiva de Atos. Por favor, abra Atos capítulo 2, verso 42. Ei, essa realidade tem que ser aqui. Desculpa, esse tem que ser o nosso alvo. Claro, de acordo com um contexto que nós vivemos agora que é diferente, mas é a mesma palavra, ela é eterna, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor da igreja. Atos capítulo 2, verso 42 em diante. E se Deus não responder, nós continuamos glorificando a Deus. E se não for conforme nós esperamos, nós continuamos adorando a Deus, porque isso é sacrifício vivo, santo e agradável. Atos 2,42 começa assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E perseveravam, nós vamos seguir, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Perseverar não é algo mole. Perseverar é um treino duro. Perseverar é usar o teu maior potencial para aquilo que você busca. É não desistir. Você acha que era fácil perseverar naquela época? Perseguição religiosa judaica, opressão militar romana, reprovação e rejeição cultural grega. Eles eram cercados, mas eles perseveravam, eles não desistiam. Jesus disse que houve 500 testemunhas, quando Paulo escreve. Só que só 120 perseverou no cenáculo. E as outras? Mas com aqueles 120, Deus derramou do Espírito, e eles começaram a glorificar. E os apóstolos começaram a operar, através do poder de Deus, coisas poderosas, maravilhosas. Aí há uma reclamação das viúvas gregas lá, por causa da hora de colocar a mesa. Se levanta diáconos. Esses diáconos reviraram a terra. Não só serviam a mesa, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Pregavam com poder e autoridade. O diácono que foi arrebatado, chamado Filipe, para pregar a salvação para o eunuco etíope. E por onde ele passava, avivamento vinha, mandava os apóstolos. O que está acontecendo aqui? Eles perseveravam. E na primeira notícia, não, mas no primeiro senão, na primeira contrariedade, eu não recebi o que eu esperava, eu deixo, eu me esmoreço, não conecto na célula. Está dando demais essa célula online. E se não tivesse nem célula, querido? Eu não vou em célula, está fora da visão, porque a maneira de se manter firme em unidade. Não vou, não quero, não faço, não presto atenção, não vou, marco meu lugar na igreja e não vou no dia do culto presencial. Está fora, não vai aguentar. O meu alerta aqui é que a gente não vai aguentar se a gente não for um. Nós não vamos suportar, e nós temos muitas batalhas, mas ninguém pega Deus de surpresa. Ele tem um povo, Ele tem uma igreja, Ele tem um exército, Ele tem filhos que Ele vai confiar do seu poder num nível muito maior para lidar com as lutas. E a glória de Deus vai nos fazer mais ousados. O que nos guarda à frente é poder de Deus, queridos. Tem um plano e um propósito, tem muita gente para ser salva. Mas tem um cronograma e uma agenda da nova ordem mundial. Verdade, tem, mas tem uma agenda, um cronograma eterno para aqueles que estão em Cristo Jesus. São novas criaturas, são cheias do poder de Deus e vão viver até o fim com Ele. Eu virei e me manifestarei a Ele. Eu virei e me manifestarei a Ele. Eu estou de olho no Aslan entrando ali, queridos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você se prepara, porque jejum, consagração e janela vai ser o nosso normal. Mas eu não preciso fazer jejum. Cara, se você quer subir de nível, você vai ter que perseverar. Alto rendimento, atletas de alto rendimento não têm vida normal, mas são pessoas extraordinárias. Cara que atingiu metas, o cara rompeu, o cara fez coisas incomuns. Ele acordou mais cedo para estudar, para fazer empreendimentos, para buscar coisas, novas oportunidades. Ele foi onde ninguém foi, ele foi olhar terras que ninguém ia, ele foi semear sementes que ninguém semeou. Agora ele tem colheita, esse cara é sortudo, quero ser igual a ele. Não existe Ctrl+C e Ctrl+V para sucesso. É obedecer a palavra de Deus, nela meditar de dia e de noite e perseverar. Em cada alma, cenário coletivo,
doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Cenário individual, havia temor. Temor, cara. Eu estou na igreja, eu sou um obreiro, eu sou um líder de célula, eu sou um pai de família, eu sou uma mulher, eu tenho temor das coisas de Deus, porque são coisas maravilhosas demais. E no temor é o princípio da sabedoria, e no temor do Senhor você conhece a intimidade de Deus, e na intimidade de Deus você se torna como Ele é, você começa a ser cheio da presença e da glória de Deus, você começa a receber poder e autoridade, e os sinais começam a operar na sua vida. Individualmente havia temor, não era comum. Não era uma murmuração, caramba, deixa eu ir lá na casa de Pedro, vamos lá orar. Ai, vamos na célula agora de Tiago. Ai, já passou João aqui convocando a gente para um jejum. Perseverava, havia temor. Ei, o mesmo Deus que derramou a graça dele poderosa sobre todos que estavam naquele cenáculo, foi o mesmo Deus que fulminou de morte instantânea Ananias e Safira em Atos capítulo 5. O mesmo Deus, de tanto poder que havia naquele lugar. Querido, juízo não é uma opção, juízo é uma realidade para todos nós. Como nós vamos passar pelo juízo? Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente, de novo, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando há unidade de Deus, acrescenta. Quando há unidade, Deus faz a obra. Quando há unidade, nós nos conectamos. Eu sinto unidade quando eu vejo atitude. Esse tamo junto já caiu. Não é nem mais clichê, já é brega. Estou dentro. Como nós aprendemos na conferência, estou dentro. Estou com a tua guerra. Uma vez eu pedi uma oração para esse amigo meu que está lá na África. Ali eu estou na tua frente. Em oração. Todos os dias eu não consigo fechar os meus olhos, vou orar pela Kátia e pelo Alex Félix. Estou na frente deles. E hoje eu vou na frente deles lá. Queridos, quando a gente está em unidade, a gente está blindado. Esse Atos 2, 42 a 47 tem muita coisa aqui. Para a gente aprender o que precisa coletivamente. É a mesma visão. É um coração. Nenhuma loucura. Não faça nada que Deus não pediu. Não é nenhuma forma descompensada de viver, nada disso. Mas pessoalmente eu tenho unidade. Eu estou em temor diante de Deus. E a obediência, a palavra de Deus para eles não era uma opção. Eles estavam firmes na rocha. Tem gente que acha que a obediência é uma opção. Não vou, não quero, não faço. Cheio do eu, já está dividindo o corpo. O vento vai soprar mais uma vez. A poda vai vir, igreja, mais uma vez. Sempre, ciclicamente. Para que a gente possa ser a igreja que Deus chamou, mas verdadeira em unidade. Quem não ajunta, espalha. Quem não concorda, divide. Visão mais visão da divisão. Falo isso para toda a linha de liderança que eu tenho, que me ouve agora. É livre para contribuir, para ajudar, dar ideias, trazer a sua verdade, expor a sua versão de fatos, sem nenhum problema. Mas peso que atrapalha, não dá mais nessa estação, queridos. É uma conversão novamente que a gente tem que viver. Uma conversão de coração, como obreiro, como guerreiro, se nós somos o Senhor. Quem está comigo? A minha atitude individual influencia o ambiente que as pessoas que eu convivo. A atitude individual influencia. Quando eu entendo quem eu sou nele, eu sei do que eu posso fazer nele. Mas esse individualismo, esse distanciamento, esse isolamento, tira a conexão, tira a identidade de quem você é nele. Você acha que não, eu só sou aqui mesmo, eu vou respirar mais alguns anos, se der, e vou desligar e vou morrer, vou para a glória. Não! Enquanto você respira, há propósito. Enquanto há propósito, a expectativa de Deus, Ele quer te usar e quer me usar. Amém, queridos? Eu vou permitir experiências que vão trazer a honra e a glória para Jesus. Nós hoje estamos na mesa do Senhor. Quem está com a Santa Ceia aí? Já prepara aí na sua casa aí. E sabe o que é a Santa Ceia? Uma ocasião de lembrança e de comunhão com a vida e o ministério do nosso Senhor. Nós proclamamos a nossa libertação do pecado, das nossas misérias, através da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus. O Pessa, a Páscoa é importante para o judeu. Por quê? Porque eles comemoram o dia que eles foram livres da escravidão.
A mesa da comunhão é para a gente celebrar a nossa libertação. Segundo, é a oportunidade de revigorar e estar em comunhão. Nós somos alimentados e fortalecidos pelo Espírito de Deus. Então vamos revigorar nossa vida hoje. Vamos entrar em comunhão novamente como corpo. É um momento de renovação de expectativas também. Eu tenho que me examinar, me provar, me testar, até que seja algo íntegro. A dor ajuda, a dificuldade ajuda, o estreito ajuda. Ajuda bastante a testar e provar. Do que a tua fé é? Em quem você confia? Cadê a palavra de Deus na sua boca, mulher? Cadê o Espírito Santo aí, homem? E nós precisamos renovar nossa dedicação a Cristo, ao seu povo, na expectativa e a esperança até que Ele venha. Eu tenho tanta convicção que Ele vem quando a gente está servindo. E quando nós entendemos o poder que é ordenado sobre nós, quando nós cremos e obedecemos, a grandeza e a autoridade de Deus vem sobre os nossos corações. A pergunta é: o quanto nós cremos fielmente e seguimos a palavra de Deus? Porque eles tinham a direção da palavra, eles não negociavam a palavra, não tinha argumento. Examine-se, examine-se hoje, examine-se, deixa Deus passar em você os olhos dele e te mostrar coisas necessárias. Você já sabe o que está pegando. Deus gritou comigo, eu tive que dar prontas respostas. Eu esmaguei as minhas argumentações. E vem uma nova disposição quando você sacrifica. Vem uma nova disposição quando você decide esmagar o teu orgulho e a tua justiça, os seus argumentos. Deus vem com a graça. Feche teus olhos, louvor pode subir, por favor. Corpo, família, igreja, tua vida com o Espírito. Muita coisa foi falada, muita atitude foi conduzida, que desconectou coisas na família, no casamento, no teu trabalho, no teu ministério. Corpo, examine-se, porque o motivo de muita gente doente, muita gente fraca e muitos que já morreram é que não entenderam a importância do corpo, o zelo pelas coisas de Deus, pelo corpo, pela família de Jesus. Deus derrama misericórdia para alguns que respondem rapidamente e tem como ministério a gratidão do amor. Para outros Deus fala de outra forma. Tem que perdoar, tem que abandonar e esquecer as coisas que te machucaram, te ofenderam. Para outros, eles olham que tem mais do que precisa e começam a dar prontas respostas. Para outros, precisa trocar as vestes. Estou inadequado, estou cheio de justiça, eu estou cheio de crítica, eu estou cheio de julgamento, eu estou cheio de mágoa, eu estou cheio de ressentimento. Vestes, é a nossa atitude, a raiz da nossa essência, a raiz da tua conduta. Agora, queridos, é o examinar-se, é o julgar. Como corpo você tem agido? Como filho e filha, como você tem agido? Como um obreiro, como um pai, como uma mãe, como filho, como irmão, como você tem agido? Tua motivação, tua expectativa qual é? Só a bênção? Só uma bênção? Não. A expectativa de Deus, que apesar e a despeito de você, é ser um agente da glória dEle, que anda com outros agentes da glória dEle, que coletivamente a gente manifesta misericórdia, amor, bondade, comunhão, generosidade, intervenções onde precisar fazer, nós vamos como igreja, nos unimos e nos tornamos uma casa para abrigar pessoas.
Se você reconhece que tem faltado unidade, que você tem caminhado mais individualmente do que numa disposição realmente de unidade, eu quero te convidar a se ajoelhar. Não importa se você é um obreiro, se você entendeu que essa chamada fala contigo, que você estava em divisão na tua casa, na tua chamada, na tua família, porque essa é a operação da serpente: isolamento, quebra de harmonia, não discernir mais o que é corpo. É uma família, eu preciso estar perto. É igreja, eu preciso estar junto. São irmãos que moram na minha rua, eu vou estar junto. São pessoas que estão sozinhas, precisam ser acolhidas agora no final do ano. São pessoas que eu posso acolher, andar comigo mais perto. Claro que tudo, com todo o protocolo, mas você sabe que você estava muito individual, estava muito no seu eu, contabilizando a tua reserva, contabilizando recursos, contabilizando coisas que tem mais do que precisa, e tudo vai perecer. Isso não vai contabilizar no céu, a não ser que você tenha amor, que é o que te faz filho, que é o que te faz discípulo. Faltou oração, faltou intercessão, faltou unidade, faltou jejum, faltou partir do pão, faltou perseverar, faltou o templo, faltou nos lares, faltou. Nós estamos aqui nos examinando. Se você identificou isso, se coloque de joelhos. E por causa de se avaliar corretamente, muitos estão doentes, fracos, e muitos morreram. Eu quero permanecer íntegro, eu quero ter saúde, eu quero estar vivo. Pai, nós pedimos perdão agora neste lugar, porque falta muito entendimento do que é ser um corpo verdadeiro. Mas somente pela tua presença agora, eu peço como teu servo aqui, como pai, como esposo, como filho, como obreiro. Há muito de nós ainda, Pai, o individualismo, o egoísmo, justificativas, justiça, argumento. Lava-nos e tira essas pedras do nosso meio, Pai, porque isso tem sido uma operação que nos deixa doentes, de verdade, que nos deixa fracos, que até faz morrer. Por isso nos lava, Espírito de Deus, e que comece aqui algo novo. Ilumine o nosso entendimento e toca o nosso coração, tão duro e tão sujo, diante da tua glória e da tua graça. Nunca tomamos uma santa ceia, talvez com entendimento tão aberto do que é importante ser corpo. E como nós temos vivido enfermidades isoladas em membros, e a gente muitas vezes nem se importa. Mas isso tem crescido demais, Deus. A gente está vivendo uma calamidade. A nossa cidade está sofrendo, Senhor. A nossa igreja está sofrendo, a nossa família está sofrendo. Nós precisamos de uma resposta diferente, mas começa no nosso coração se rendendo a Ti. Nos perdoa, Senhor. Dá uma chance para nós, Senhor. Nos ensina o que é ser um, nos ensina o que é ser corpo, nos ensina a olhar acima do nosso muro, acima da nossa necessidade, acima dos nossos motivos. E é tão bom, Senhor, quando a gente se torna um, a gente se enriquece. Pai, eu peço que haja um despertar, Senhor, de bondade, de misericórdia, de perdão, de unidade verdadeira. Que o Teu Espírito nos convença a desistir do eu. A raiz das nossas motivações centradas no eu. Perdoa, Senhor, porque isso é muito forte. Viver é Cristo e morrer é lucro. E dói morrer, Senhor, dói demais. Mas quando a gente vê o que está além da entrega, da renúncia, da aparente perda, que a Tua presença se torna nada. Eu oro, Senhor, para que haja uma mudança verdadeira. Somos muito conformados só com a nossa casa, com as nossas contas, com as nossas necessidades. E nós julgamos demais. Perdoa, Senhor.
Eu quero nessa noite, Pai, renovar meu coração e os meus irmãos aqui eu apresento diante de Ti. Há muito do eu ainda no nosso meio, mas enfraquece essa operação, nos convencendo, Senhor, nos convencendo e nos levando, Pai, não mais a nossa vontade, mas a Tua. Nos ajuda, Senhor, nos converte na Tua vontade, por meio da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade e perdão. Nessa noite nós estamos aqui, Pai, entregamos novamente a nossa vida aos Teus pés. Com a mão no Teu coração, diga assim comigo: Senhor, essa noite eu entrego a minha vida aos Teus pés. Eu peço perdão por tanto egoísmo, por tanta vaidade, por tanto orgulho, por tudo aquilo que foi uma motivação enraizada no eu. Perdoa-nos, leva-nos ao caminho de mudança, de arrependimento, de frutos que precisamos dar. Nos ajuda nesse processo. Nós paramos agora a nossa caminhada para reconhecer a necessidade de uma mudança da liderança, dos obreiros, do povo e do rebanho. Todos nós precisamos mudar. Nos ajuda agora, Senhor, a desistir do eu, a tomar decisões, a fazer sacrifícios, a obedecer, a ser fiel à Tua palavra, a se render a Ti e depender de Ti, Espírito Santo. Nessa noite, nós declaramos o início de uma mudança guiada por Ti. Nós renunciamos agora toda força, toda intenção, toda argumentação da nossa alma, do nosso eu, das nossas justiças. Mais uma vez, nós pedimos perdão. Lava-nos com Teu sangue, nos leva a essa mesa de comunhão, nos ensina agora a dignificar a Tua obra, a Tua pessoa. Jesus, nós nos apresentamos a Ti agora e reconhecemos que Tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e nos faz um com o Pai, somente por Ti, Jesus. E nós Te reconhecemos, Jesus Cristo de Nazaré, como nosso único Senhor, nosso único Salvador, aquele que nos reconciliou, nos deu uma nova vida aqui na terra, e a nova vida no céu. Nós nos entregamos a Ti. Tira todo o peso, toda a bagagem, toda a força do que era nosso, colocamos aos Teus pés agora. Lava-nos, desistimos da nossa força, do nosso argumento, e queremos agora entrar na dimensão da unidade, do corpo, da igreja, da família, dos irmãos. Nos convence, nos ensina, nos direciona, tudo que temos pela frente agora. Somos alunos e o Senhor é o nosso professor. Somos vaso e o Senhor é o oleiro. Somos a criação e Tu és o Criador. Nós nos rendemos a Ti, em concordância, em o nome de Jesus. Amém. Você pode pegar da sua Santa Ceia agora. Pastora, Rafa, vem pegar uma Santa Ceia cada um. Pode vir aqui. Você que está em casa, você que nos acompanha, você que assiste até essa mensagem gravada, faça a Santa Ceia agora. Já tem aqui, querido. Já pegou a sua também? Amém. Nós fizemos uma oração e nós tomamos uma decisão. Não espere questões emocionais, mas é fé. Porque é isso que te leva a viver dimensões de poder, é fé. Eu quero sentir o arrepio, eu quero sentir o quebrantamento, mas eu posso viver tanto aqui como na minha casa, no carro, não importa. Mas agora é fé. Jesus, na noite que Ele foi traído, na sua última refeição com os seus discípulos, Ele os amou até o fim. E amar entrega, queridos. Depois de cear, Ele pegou do pão. Você pode abrir a tampinha aí, que tem um pãozinho aí, tá? Sim, é um pãozinho. Segura.
Ele disse: esse é meu corpo, que é dado por vocês. Depois ele levantou o cálice e falou: esse é meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem desse pão, tomarem desse cálice, anuncia a minha morte até que eu venha. Senhor, nós reconhecemos a tua obra naquela noite. O que nós queremos é o renovo. O que nós queremos é uma nova determinação. O que nós queremos agora, Pai, é uma comunhão verdadeira, é nos avaliar e reconhecer que precisamos aprender a ser um. E que o Senhor nos fortaleça e nos ensina nessa direção. Perdoe os nossos pecados. Perdoe toda a força da nossa maneira de lidar com as coisas sem reverência e temor. Que possamos viver uma nova direção agora, Pai, uma nova estação. Anunciamos a tua morte, Jesus, até que tu vai vir. E a gente sabe que o Senhor vem e é breve. E que possamos estar preparados para essa volta. Queremos nos encontrar contigo. Nos ajuda até esse dia. Que possamos permanecer de pé por meio da tua presença, Espírito de Deus. Em memória de Cristo Jesus. Vamos comer do pão juntos. Agora você delicadamente abre aí o cálice, está lacrado. Glória a Deus por essa Santa Ceia. Isso. Vamos esperar uns pelos outros. Prepara o teu cálice aí. Teu sangue, tua vida, a aliança, o selo, a marca, o que cura, que liberta, que restaura, o que vivifica, o que nos faz um. Em memória de Cristo Jesus, nós anunciamos aquilo que o Senhor derramou por nós, o teu sangue, tua vida, e nós queremos fazer parte dessa verdade, se tornar um como igreja, povo e rebanho. Em memória de Cristo Jesus, podeis tomar do cálice. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Nos leva a ser um, Pai, nos caminhos do Senhor. Te exaltamos aqui. Nós declaramos que pelo teu sangue, pelas tuas pisaduras, os enfermos são curados. Nós profetizamos como igreja a cura de todos os membros desse corpo que se encontram enfermos, de todas as famílias aqui representadas. Senhor, vai enviando os teus anjos sobre esses leitos, antes mesmo que os teus embaixadores cheguem fisicamente, antes mesmo que os pés sejam pisados, e profetizamos, derramando óleo. Nós declaramos que os anjos já estão sendo enviados para esses territórios. Nós já estamos declarando que a atmosfera do céu já está sendo mudada sobre aquele lugar, que a glória de Deus é ser chegado sobre aqueles que estão enfermos, e nós declaramos, pelas pisaduras de Jesus sejam curados. Kátia, seja curada para a glória de Deus. Seja curado Alex e Isa, Conrad, de todos os que estão enfermos. Nós profetizamos: cessa toda infecção, retrocede todo vírus, toda maldição é transformada em bênção. Todos o bem colabora para os teus filhos, o bem colabora para os justos, e nós declaramos uma mudança de chave, uma mudança de decreto. Aonde havia risco de morte, a vida em abundância, o poder de vida, no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, e vai liberando sobre os quartos, sobre os leitos, sobre os tubos, vida de Deus, oxigênio do céu, a cura do céu, a cura sobre os pulmões, a cura sobre o sangue. Toda infecção retrocede em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua igreja está declarando, retrocede em nome de Jesus, e o sangue de Jesus prevalece contra a morte. Ó vida de Deus,
Vida de Deus, vida de Deus. Xarabassuriandanás. Aumenta os nossos dias, aumenta os nossos dias, que te honraremos na terra, te honraremos nessa terra. Abre os céus, Senhor, abre os céus, envia os teus exércitos, envia os teus anjos. Oh Pai, toda palavra de enfermidade quebrada está. Declaramos a vida, a vida, a vida, a saúde, o renovo, a força, o poder de Jesus Cristo. Muda a nossa cidade, muda a nossa realidade, muda a nossa terra. Oh Senhor, tem misericórdia do Rio Grande do Sul, tem misericórdia da Argentina, tem misericórdia do Uruguai, tem misericórdia de Porto Alegre. Muda a nossa sorte, muda a nossa sorte, perdoa-nos, meu Pai. Traz oportunidade de vida, vida nessa noite, vida, 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 mudança no nosso cenário, Senhor, vida, Senhor, é o que nós te pedimos. Como igreja, como corpo, nos levantamos agora, começamos a abençoar a nossa cidade e pedimos: vem fazer a remissão de toda maldição, vem quebrar todo o jugo, vem estabelecer uma nova chance, vem revelar o teu santo nome, Senhor, às autoridades, que eles possam reconhecer Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, é aquele que muda a nossa sorte. Pai, entra em cada hospital, em cada leito, em cada ambulatório, em cada clínica agora, e que seja uma noite de mudança, Senhor. Que, Pai, as autoridades possam reconhecer uma grande mudança pelo poder do teu santo nome. Nos reveste da autoridade da tua armadura e proteção, livra-nos de todo mal. E nós nos levantamos para orar, nos levantamos para profetizar, nos levantamos para declarar o reino, os céus abertos e uma nova estação sobre o nosso tempo. Mais uma vez nós te agradecemos. Dá-nos sabedoria, discernimento, estratégia, nos dá as palavras necessárias sobre a nossa casa e a nossa família. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa seremos salvos, nós teremos a cura do Senhor no nosso meio, a nossa família será restaurada e curada, haverá reconciliação e restauração. Eu declaro o tempo de restituição, restituição desses 9 meses, em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, glorifica a Deus. A partir de hoje, uma nova atitude é esperada. Decisões radicais, posturas radicais, uma resposta diferente do que você tem dado até agora. É o tempo de esmagar o orgulho, a vaidade, a avareza, as razões, a justiça própria. Uma resposta sobrenatural que vai abrir os céus. Os anjos do Senhor começaram a trabalhar. Que você possa agora movimentar com a tua oração, com as suas atitudes. E que seja um novo tempo em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que seja uma estação maravilhosa, dias poderosos de respostas do alto. Em nome de Jesus, provoque os céus, provoque os céus. Ele vai responder com glória. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor.